Bom dia, chat. Estamos de volta para mais um vídeo de tier list e desta vez eu irei ranquear todas as adaptações de Date a Live, desde a sua história principal até os paralelos. E dá para notar que eu ainda continuo gravando a tela e o áudio separado. Por enquanto ainda tá dando para fazer isso. Enfim, eu vi tudo de anime de Date a Live que tem disponível. E agora chegou o momento de analisar. Começando com a sua primeira temporada, lançada em 2013, nomeada apenas de Date a Live. Esse foi um dos primeiros animes que assisti quando comecei lá em 2021. Eu lembro de ter gostado bastante. E lembrando agora, essa primeira temporada é bem simples. Não estou dizendo que é ruim. Comparada às outras temporadas, ela é bem básica. É o início de história, apresentando tudo e como esse mundo funciona. Mesmo apresentando o que tem por trás dos terremotos espaciais com os espíritos e uma força militar responsável em lidar com eles, a história segue muito um lado slice of life de vida cotidiana, que não tem muita urgência às situações que são apresentadas. Tá, é claro que se não conter as catástrofes e desastres vão ser ainda piores. Só que o clímax, a trama principal que é apresentada e vai escalando mais e mais, não está presente. Acaba criando alguns mistérios que vão ser respondidos no decorrer da história. Mas isso não quer dizer que ela seja inferior. Essa temporada é boa, é bem funcional e apresenta tudo muito bem. E ainda tem a relação dos personagens, que é um ponto forte em todo o anime, onde tudo vai sendo construído e os dramas internos dos personagens vão sendo resolvidos. E uma coisa que eu não posso deixar de dizer é o waifu, porque esse anime tem muita waifu. Nessa primeira temporada teve a Touka, que é a mais próxima do Shido, que forma até um bom casal, só que também foi apresentada a Kurumi, uma personagem yandere, doida e que rouba a cena toda vez que aparece. Sem sombra de dúvida, é a melhor personagem. Então, eu vou colocar no bom. Um ano depois, em 2014, tivemos a sua segunda temporada, Date a Live 2. E vou colocar logo no incrível. Essa segunda temporada é muito boa. Antes eu disse que a trama principal não estava muito bem apresentada. Só que agora ela foi estabelecida e dá para sentir o impacto que teve. A história apresentou muita coisa importante, como no vilão, o Ice Cut é um vilão meio sádico e que deu para perceber que todas as batalhas contra os espíritos que acontecem vão muito mais além com os objetivos que ele possui. Também acabamos sabendo de mais algumas coisas sobre os espíritos, tipo a forma inversa como aconteceu com a Touka, e o Shido conseguindo usar os poderes de espírito que reuniu. Os arcos apresentados também foram muito bons. O arco da ilha é bem legal e também apresenta as gêmeas Yamai. E o arco da Idol apresentando a Miko foi intenso, porque muita coisa estava acontecendo. Sem a Miko controlando a cidade e os espíritos dominando quase tudo. Tinha o pessoal que ataca os espíritos capturando a Touka. Tinha o Shido se aliando com a Kurumi. Foi uma luta gigante que teve nesse final de temporada. E é preciso destacar que aqui também aconteceu a primeira troca de estúdio do anime. Ela não foi tão impactante assim. Conseguiu manter a qualidade apresentada na primeira temporada. Então foi tudo certo. Essa segunda temporada é muito boa, foi frenética de início ao fim e gostei demais. Em 2015 tivemos um filme de Date a Live chamado de Date a Live Mayuri Jugament. E provavelmente esse filme é muito esquecível, porque eu acho que ele nem é canônico, nunca mais foi citado nas outras temporadas. Mas deixa eu falar um pouco da história.
Com o Shido reunindo vários espíritos e armazenando os seus poderes, criou uma instabilidade na energia espiritual, fazendo com que surgisse uma esfera de energia gigante em cima da cidade, onde só ele consegue ver. Depois, o resto da equipe consegue identificar essa energia e conclui que para que ela não saia do controle, o Shido precisa ir em encontros com todas as garotas que reuniu. E enquanto tudo está sendo feito, tem uma garota misteriosa chamada de Mayuri observando. O filme é bem mais do mesmo das outras temporadas, o Shido saindo com os espíritos e no final acontecendo uma luta por causa delas. Pra ser sincero, esse filme é bem legalzinho. Ele é tipo um feijão com arroz bem servido. Você já sabe como as coisas vão acontecer, mas que agradou. Eu vou colocar no bom. Em 2019, tivemos a sua terceira temporada, Date a Live 3. E chegamos na pior temporada. Vamos falar logo do elefante da sala, a troca de estúdio. A JC Staff é um estúdio que varia entre bom ou ruim. Em uma hora entregou um anime bom, na outra entregou um ruim. E Date a Live não teve sorte. A sua terceira temporada teve uma queda na sua animação. Tá, eu sei que Date a Live nunca teve uma animação do tipo Jujutsu, Kimetsu ou One Punch Man, mas antes era bem consistente, tinha uma qualidade e dava pra notar isso na sua primeira e segunda temporada. E agora nessa terceira acabou decaindo, simplificando, com momentos estranhos e partes que não foram bem adaptadas, e a história também não me agradou. Eu não gosto do arco da Natsumi, eu acho bem chato. Mas em contrapartida, o arco da Origami é muito bom. A Origami é uma personagem que não tem emoções, que odeia os espíritos porque um deles matou seus pais na infância, jura vingança e é loucamente apaixonada pelo Shido. E tem sido assim antes, às vezes ela atrapalhando e outras vezes ajudando, podendo ser uma personagem chata para alguns. Só que aqui ela teve um bom desenvolvimento, onde todas as suas ações tiveram consequências. Ainda mais que envolveu viagem no tempo e acabou criando um paradoxo que a quebrou por completo. E no final com o Shido a restaurando. Todo esse rolê de viagem no tempo e focando na Origami foi muito bom. Então eu vou colocar no medíocre. Essa parte salva muito a terceira temporada. Agora, em 2020, tivemos a terceira e última troca de estúdio, indo para a Geek Toys. De início, eles não continuaram com a história principal, decidiram animar um pouco do spin-off da Light Novel. E aí tivemos Date a Bullet, um especial dividido em duas partes. Ok, é um pouco difícil de falar desse anime. Para começar, ele tem uma produção muito boa, a animação está ótima e é muito bonito. Mas a história que é o problema, porque eu não sei de nada desse spin-off. Tem algumas coisas que eu tenho conhecimento, como esse outro mundo e por que a rainha quer matar a Kurumi. Mas o resto eu tenho algumas dúvidas. Por que a Kurumi está nesse lugar? Ainda não sei direito o que são os meio-espíritos e por que elas se chamam assim. Mas mesmo assim eu vou colocar no incrível. Porque eu sei que Date a Bullet tem uma história boa para apresentar. O problema é que esse não era o foco do anime. Eu acho que era mais para testar o que o estúdio conseguia fazer. E o resultado foi positivo, porque em 2022 tivemos a quarta temporada, Date a Live 4. Sem mais sem menos, é a melhor temporada do anime. Tudo que foi apresentado aqui foi muito bom. A trama principal avançou ainda mais, com o Scud conquistando um de seus objetivos, e os arcos que adaptam foram muito bons.
O arco da Nia foi bem divertido. O arco da Mukuro, que eu tenho algumas opiniões, mas no geral foi bom também. E o arco da Kurumi, meu amigo, é o ponto alto dessa temporada, onde explica mais sobre o seu passado, como ela se tornou espírito, o que tem feito desde então. Teve um bom desenvolvimento, não tem muito do que falar, o arco dela para mim foi cinema. E ainda tem a parte do espírito de origem, que começou a ter presença lá na terceira temporada, mas aqui foi mais impactante. E não dá para esquecer da animação, teve um grande aumento de qualidade, ficou muito melhor. Foi meio polêmico o uso de CGI nas lutas, mas eu não me incomodei tanto. Eu só acho que deviam ter estilizado um pouco mais para tentar disfarçar. Essa temporada foi muito bem feita, acertou em muita coisa e agradou demais. E agora, nesse ano de 2024, tivemos a quinta e última temporada do anime, Date a Live 5. Eu fiquei pensando em qual categoria colocar, se ela foi realmente muito boa. Só que aí eu lembro que fiz aqueles posts falando de cada episódio e do que eu achei. E aquilo deve ter atrapalhado um pouquinho a minha experiência, porque falar de todo episódio de qualquer anime é bem chato e bem cansativo. Parando para analisar melhor, essa temporada merece um fenomenal. O arco de guerra deve ter sido um pouco cansativo, mas é um arco de guerra padrão como qualquer outro, que vai ter muita luta e muita destruição, então não tem do que reclamar. Só que o ataque surpresa da Mil, que manda todo mundo de base no campo de batalha, e o Shido voltando no tempo por causa do Zafkiel, já compensa demais, foi muito bom. E a parte final com o Shido convencendo a Mil de não continuar com o seu plano, com os dois conversando com as suas versões da vida passada que tiveram, e a luta final com Ash Cut de todos os espíritos lutando contra ele com tudo que possuem, foi perfeito, tudo isso foi perfeito. Com um final onde todo mundo sobreviveu e podendo seguir com as suas vidas. Mais do que merecido está no fenomenal, foi muito satisfatório. E assim ficou a tier list dos animes de Date a Live. Boa parte foi positiva, mesmo com alguns deslizes ao longo dos anos, o anime não parou, continuaram adaptando ele. É bem admirável, até porque é um dos animes harém que mais se destacam. Tem um certo valor e não vão querer parar de adaptá-lo. Mesmo que a quinta temporada tenha tido um final onde tudo ficou bem, ainda deixou uma coisinha em aberto. E também eu fui procurar o que acontecia depois do anime e achei um canal focado totalmente em Date a Live. Tem vídeos explicando toda a história e mostra que ainda tem mais coisa para acontecer. Vendo alguns comentários, eu achava que eles iriam parar por aqui, mas não, falta pouca coisa para adaptar. Se acontecer algum anúncio de sua continuação, sendo um anime normal de 12 episódios ou como filme, eu não me importo. A história precisa ser finalizada. E se quiserem adaptar mais do spin-off, também aceito. Então é isso, obrigado por terem assistido. Durante esse ano eu tive alguns animes que eu parei de assistir no meio, e a quinta temporada de Date a Live era um deles. Mas como da última vez, coloquem aí nos comentários o que vocês acharam da lista e em qual categoria vocês colocariam cada uma das adaptações apresentadas. É isso, boa noite, chat.